eu sou a Bela e eu vou contar uma história. Você topa? Mas antes, eu vou fazer uma charada. Quem aí é bom de charada? Você? Você é? Você? Eu acho que vocês são bons de charada. E esse o que é o seguinte. O que é? Que atravessa o rio, mas não se molha. Atravessa o rio, mas não se molha. O que será? Estão pensando aí? O que será que atravessa o rio, mas não se molha, gente? Pode perguntar para um adulto, pode perguntar. Pergunta pro seu pai, pra sua mãe, pra alguém que tá aí com você. O que será que atravessa o rio, mas não se molha, né? É difícil essa, né? Já sabe? Acho que alguém já adivinhou aí, hein? Mas tudo bem, eu vou falar o que é, ó. O que atravessa o rio, mas não se molha, é a ponte. Legal, né? E agora sim, vamos começar a nossa história? E para começar a nossa história, eu vou usar o meu captador de histórias. É 1, é 2, é 3 e... E a história que eu vou contar agora para vocês é a história da Chapeuzinho Amarelo. Era Chapeuzinho Amarelo. Amarelada de medo a Chapeuzinho. Já não ria. E não subia escada e nem descia. Em festa, não aparecia. Não estava gripada, mas tossia. Ouvia contos de fada e estremecia. Tinha medo de trovão. Minhoca pra ela. Era cobra. Não ia na rua com medo de se sujar. Não tomava sopa com medo de se ensopar. Não tomava sol com medo de queimar. Não brincava de nada com medo de tropeçar. E não falava nada com medo de engasgar. E nem ficava em pé com medo de cair. Então ficava lá parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. Mas de todos os medos que a Chapeuzinho mais tinha, sabe o que era? O medo mais que medonho, o medo mais que medonhístico do mundo inteiro era o medo do lobo. Um lobo que nunca se via. Mas ela tinha medo do 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 lobo. Um lobo que talvez nem existia. Mas ela imaginava que ele era um lobo que vivia lá do outro lado da montanha, num buraco na Alemanha, cheio de teias de aranha. Um lobo que talvez nunca apareceria. Mas a Chapeuzinho tinha tanto medo desse lobo, tanto medo de tanto ela pensar no lobo, de tanto ela falar no lobo, e de tanto ela até sonhar com o lobo. Um dia, a Chapeuzinho acabou dando de cara com um lobo. Era um lobão, com um olhão de lobo, com um narigão de lobo e com um bocão de lobo. Um bocão capaz de comer uma princesa, um rei, uma vovozinha, um caçador, 7 panelas de arroz e um chapeuzinho de sobremesa. Mas a Chapeuzinho, quando chegou bem pertinho do lobo, achou foi estranho, porque assim de pertinho, ela já não tinha tanto medo assim, sabe? O medo foi diminuindo, e o medo do lobo foi diminuindo. Diminuindo, até que saiu todo o medo e ficou só o lobo. O lobo ficou passado, o lobo ficou envergonhado. Afinal de contas, um lobo sem o medo é um arremedo de lobo. É como um lobo sem pelo, é como um lobo pelado. O lobo então ficou passado e teve uma ideia. Ele iria gritar o seu nome bem alto, para ver se a Chapeuzinho tinha medo. Ele então encheu os pulmões e gritou: "Eu sou um lobo!" E a Chapeuzinho nada. Ele foi de novo,
com mais força. Eu sou o lobo! E a Chapeuzinho teve vontade de dar risada. Mas aí ele resolveu então gritar o nome dele assim umas 57 vezes, para ver se a Chapeuzinho se dava conta de com quem ela estava falando. Ele então encheu mais ainda os seus grandes e peludos pulmões e gritou: eu sou o lobo! E a Chapeuzinho não aguentava mais e gritou pro lobo: para já! E aonde você está? O lobo então ficou parado. Mas o lobo, parado, já não era mais um lobo. Ele era um bolo. Um bolo de lobo. Um bolo de lobo fofinho. Ai, tremendo, feito pudim. Com medo que a Chapeuzinho comesse ele com vela, com tudo, inteirinho. Mas a Chapeuzinho não comeu o bolo de lobo. Afinal de contas, ela preferia de chocolate, né? Eu também. Apesar disso, depois desse dia, a Chapeuzinho já não teve mais medo dos seus medos. Ela começou a brincar na rua, a brincar com o vizinho, a brincar com o filho do sapateiro, a brincar na rua o dia inteiro. Aliás, ela brincava no mato, de fato. Ela brincava na rua, ela brincava em todos os lugares e até de amarelinha. Olha só. A Chapeuzinho percebeu que quando ela estivesse sozinha e tivesse com medo, ela transformava os medos dela em um companheiro de brincar. Por exemplo, raio virou o raio. Barata virou tabará. Bruxa virou chabru. Diabo virou bodiá. Gandrá era um dragão. Jacoru era uma coruja. Barantu, o que é o barantu? Tubarão. E pão bichopa, não é de comer não, era bicho papão. Ela agora, sempre que estava sozinha com medo, transformava os medos em companheiros de brincar. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem para se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram, que é Circo da Goiaba, @Circo da Goiaba, que toda quinta-feira, às 11, a gente vai ter um vídeo novo com histórias e muito mais. Tchau, fui!